Saudações a todos os internautas, muito bem-vindos a esta live. Estamos em direto a partir do canal de Direitos Humanos, em simultâneo com a página do professor Adriano Novunga, para levar até si, queridos internautas, informação de interesse público, com rigor e com responsabilidade. Entramos em direto para atualizar o processo movido por Fátima Memir e Manuel de Araújo contra o ex-vice-comandante da PRM, Fernando Tsucane. A novidade é que o Tribunal Supremo acaba de condenar o ex-vice-comandante da PRM a 4 meses de prisão e uma indenização de 50 mil meticais por cada ofendido. Entretanto, esta prisão foi convertida em multa. Tsucane acusou Fátima Memir e Manuel de Araújo na tentativa de golpe de Estado nas manifestações em homenagem ao músico Azagaia. A justiça às vezes falha, mas neste caso não falhou e teve o seu papel educativo, porque o papel da justiça, conforme a nossa Constituição da República, é educar os cidadãos, as instituições da administração pública a respeitarem a lei. E neste caso o que nós vimos é que há um atentado em Moçambique de evitar, impedir que os cidadãos moçambicanos se manifestem. A manifestação é um direito constitucional e não pode ser criminalizado. E não podemos ser chamados terroristas cada vez que queremos ir à rua para nos expressarmos. O papel das autoridades, da polícia em particular, é proteger os cidadãos no exercício dos seus direitos. E o que a justiça fez hoje, nós não olhamos para a pena em si, mas para o significado desta pena que foi proferida. É que o gestor público, o funcionário público, tem de respeitar primeiro a lei e não ordens superiores. As ordens superiores não estão acima da lei. E a Constituição da República de Moçambique é muito clara sobre o lugar da lei em relação às ordens superiores. É que no artigo 60, que agora pode ter alterado, temos o direito de resistência. O direito de resistência significa que o cidadão, na sua capacidade, seja no exercício das suas funções profissionais, seja no exercício civil, ele pode se recusar de cumprir ordens legais ou a cumprir aquilo que contraria os seus valores, os seus princípios. O senhor Tsucane, comandante Tsucane, tinha todas as prerrogativas de dizer ao comandante-geral da PRM na altura que ele não concordava com aqueles termos, porque não era correto acusar de crimes tão graves a cidadãos que simplesmente foram à rua para celebrar um ídolo, um jovem o qual amavam e que queriam fazer lembrar a sua memória. Portanto, ele, sendo vice-comandante-geral da PRM, ele não só tinha a prerrogativa de ler, mas influenciou, de certa maneira, ele poderia ter influenciado os termos daquele comunicado e ter evitado colocar nomes das pessoas que lhes colocavam em risco. Nós fomos chamados de terroristas quando no nosso país há terrorismo de verdade. Os nossos filhos são vistos e falados nas escolas como filhos de terroristas. Os nossos esposos são perseguidos nos seus trabalhos porque fomos chamados terroristas. Então nós insistimos em recorrer à justiça para assegurar que nunca mais nenhum agente público em exercício das suas funções possa abusar do poder que tem e vir no final dizer foi ordem superior para poder continuar impune. Então está aqui a lição e eu quero só relembrar as últimas palavras que o juiz-presidente mencionou, que é importante sublinhá-la. Evitar colocar-se em situações de violação da lei. Esta, para mim, é a principal mensagem que esta sentença que foi lida hoje apresenta. Que o gestor público, o funcionário público, qualquer pessoa que esteja em exercício de funções públicas tem o dever de cumprir a lei, de proteger os cidadãos e não se pode escudar em ordens superiores. Está agora já uma jurisprudência. Ordem superior pode levar à condenação. Este é o mais importante. Obrigada. Pessoalmente, eu estou bastante feliz
porque o Tribunal Supremo tomou uma decisão que reforça a justiça em Moçambique, mostra de que o povo moçambicano pode passar a ter alguma esperança de que temos juízes que olham para a lei e que julgam de acordo com a sua consciência. Porque muitas das vezes nós estamos habituados a ver casos e sentenças que são julgadas de acordo com a pretensão de algumas instituições de cariz partidária. Penso que hoje aqui nós assistimos ao exercício e ao respeito da justiça. Estamos satisfeitos com a condenação, porque, em primeiro lugar, limpa a nossa honra. Porque ser acusado de ter organizado manifestações que tinham como objetivo assaltar a presidência da República, mudar o governo, é uma acusação bastante grave. Em alguns países, isso até leva a penas extremamente pesadas. Então, fica aqui a lição para todo aquele que exerce uma função no Estado, de que a responsabilidade criminal é individual. Portanto, se o seu chefe mandou-te dizer A e B, tu não deves agir como se fosse um mero recipiente. Tens que pensar e assumir de que as consequências daquilo que tu fores a dizer, em caso de ofensa a alguém, recairão sobre ti próprio. Portanto, a desculpa de que foi o comando conjunto, de que foi o comandante-geral da polícia que lhe mandou fazer, quando ele próprio é um comissário, ele próprio exercia na altura a função de vice-comandante-geral da polícia, que tem conhecimento da lei, conhece, ou deveria conhecer, a Constituição da República e demais leis. Portanto, eu penso que não cola. E fica aqui a grande lição para todos os servidores públicos de que a responsabilidade criminal é individual. Entende que este recado foi anunciado hoje, pode ser atendido pelas instituições públicas? Bom, quem não ouviu ou quem não quiser ouvir vai acabar condenado como foi condenado o senhor Tsukani. Portanto, a lei deve ser cega, a lei deve ser forte para os fortes e, infelizmente, muitas vezes nós temos assistido a casos em que a nossa justiça é forte para os fracos e é fraca para os fortes. Penso que neste caso a nossa justiça foi forte para os fortes e ficou uma clara lição para todos os funcionários públicos e outros de que, ao acusarem alguém de algo, devem fazê-lo com um mínimo de provas. Não se pode escancarar, não se pode sujar, não se pode abusar da boa imagem das pessoas. Porque mesmo hoje, se alguém for para a internet escrever golpe de Estado, Manuel de Araújo, há de aparecer. Ou Fátima Mimbira, há de aparecer. Essa acusação não só manchava os nossos nomes, como também mancham o nome dos nossos filhos. Então, hoje, eu penso que o meu nome e o nome da Fátima ficaram limpos e também o nome dos nossos filhos e dos nossos familiares ficou limpo. É importante. Essa é a razão fundamental porque nós viemos aqui à procura da justiça. Mas fico triste em relação ao posicionamento do Ministério Público. Mostrou que é um Ministério Público partidário. Segue orientações de um determinado partido. Eu não esperava que o Ministério Público, a este nível da vice-procuradoria, ainda recebesse ordens partidárias. Isso entristece-nos. E quero saudar aos juízes conselheiros do Tribunal Supremo por terem descartado essa opinião partidarizada e não profissional do Ministério Público. Mais uma vez, aqui esteve em julgamento o próprio sistema da justiça, chumbou o Ministério Público e passou com boas notas o Tribunal Supremo e os juízes, os conselheiros do Tribunal Supremo.
Duas lições podem ser tiradas deste julgamento. A decisão do Tribunal Supremo mostra que ordens ilegais não podem ser cumpridas e que nenhum agente do Estado está acima da lei.